Bom dia, meninos! Hoje falaremos de isomeria. Isomeria, propriedade apresentada por vários compostos da química e principalmente os compostos da química orgânica. Definição: o que vem a ser isomeria? Isomeria é um fenômeno que ocorre quando temos compostos químicos diferentes, porém com a mesma fórmula molecular. Toda vez que eu te der dois ou mais compostos diferentes com a mesma fórmula, você vai dizer que ocorreu isomerismo ou isomeria. Vamos ao exemplo inicial? Observa. Imagine que eu tenha esse composto orgânico, cuja fórmula é CH3OCH3, e esse outro também, composto orgânico, cuja fórmula é CH3CH2OH. Com uma simples inspeção, dá para você ver que são compostos orgânicos diferentes. O da esquerda é um éter, lembra? Funções orgânicas. Éter, oxigênio entre carbonos. E o da direita é um tipo de álcool. Ô amores, aí tem que lembrar como é que identifica os compostos da química orgânica. Éter, oxigênio entre carbonos, o da direita, o de lá, OH, ligado a carbono saturado. O de lá é um tipo de álcool. Agora, se você reparar direitinho, a fórmula dos dois é a mesma. C2H6O, o da direita também tem dois carbonos, 6 hidrogênios e um átomo de oxigênio. Compostos diferentes, porém com a mesma fórmula molecular. C2H6O, C2H6H6O. Agora eu tenho que abrir um leque. Há tipos e tipos de situações de isomeria para a gente estudar. Abrir um leque de situações seria o seguinte, ó. Isomeria, a princípio, tem de dois tipos. Isomeria tem uma que se chama isomeria plana, a outra se chama isomeria espacial. Como na matemática, geometria, tem geometria plana, geometria espacial. Isomeria tem a plana e a espacial. Abrindo mais ainda a bagaça, vamos. Isomeria plana tem de três tipos. Uma se chama isomeria plana de cadeia, isomeria plana de cadeia. Tem também isomeria plana de posição. E tem também isomeria plana de função. Então, isomeria plana pode ser de cadeia, de posição ou de função. Isomeria espacial, três tipos também. Tem isomeria espacial geométrica, isomeria espacial geométrica, isomeria espacial ótica, e tem uma que se chama isomeria espacial conformacional. Isomeria plana ou espacial? Comecemos pelos casos de isomerismo plano. Isomeria plana, aquela que basta você ver o desenho feito no plano que você a identifica. Vamos a elas. E o primeiro caso de isomeria plana, que vocês têm que conhecer bem, chama-se isomeria plana de cadeia. Isomeria plana de cadeia. Amores, se você entender quais são os critérios para que ocorra esse tipo de isomeria, você estará com a chave para abrir praticamente essa unidade inteira, esse capítulo inteiro. Quando é que ocorre isomeria plana de cadeia? Primeiro critério. Mesma função orgânica.
a isomeria plana de cadeia, ela só ocorre entre compostos que pertençam a uma mesma função orgânica. Tipo, quer ver? Um hidrocarboneto com outro hidrocarboneto. Um álcool com outro álcool. Aquele primeiro exemplo que estava aqui, um éter e um álcool, aquilo jamais poderia ser isomeria plana de cadeia. A isomeria plana de cadeia só ocorre dentro de uma mesma função orgânica. Segundo critério, para que ocorra isomeria plana de cadeia, obviamente, eu tenho que ter a mesma fórmula molecular. Aí vem da definição. Isomeria ocorre quando eu tenho compostos diferentes com a mesma fórmula. Terceiro critério. Nós teremos que ter diferentes tipos de cadeia carbônica para os compostos em questão. Vamos de novo. Quando é que ocorre isomeria plana de cadeia? Quando eu te der dois compostos ou mais que sejam diferentes e que tenham a mesma fórmula, pertençam a uma mesma função orgânica, mas que apresentem diferentes tipos de cadeia carbônica. Vamos lá. Diferentes tipos de cadeia. Uma cadeia aberta, a outra fechada. Uma normal, a outra ramificada. Uma homogênea, a outra heterogênea. Uma saturada, a outra insaturada. Apareceu dois compostos que pertençam a uma mesma função, têm a mesma fórmula e diferem quanto ao tipo de cadeia carbônica. Aí isso dá-se o nome de isomeria plana de cadeia. Um exemplo dessa, quer ver? Imagine que eu tenha as seguintes estruturas orgânicas. Uma cadeia fechada, com 4 carbonos, só ligação simples entre eles, e uma aberta, porém, com uma ligação dupla entre 2 dos carbonos. Observa. A fórmula desse composto é C4H8. A do de baixo, C4H8. A fórmula é a mesma. A função orgânica também é a mesma. Os dois são feitos só de carbono e de hidrogênio. Os dois são hidrocarbonetos. E a diferença entre os dois está nos tipos de cadeia carbônica que os dois apresentam. Vejamos as diferenças. Fechado, aberto. Cíclico, acíclico. Saturado, insaturado. Portanto, eu posso dizer que, vê se entende a frase, posso eu dizer que o ciclobutano é isômero plano de cadeia do but-1-eno. Lembra ainda? Ano, ligação simples. Eno, ligação dupla. Agora uma frase, essa frase é a frase mais importante desse capítulo, guarda ela. O nome da isomeria nos diz aonde está a diferença entre os isômeros. Daqui a pouco, ó, isomeria plana de cadeia, onde é que está a diferença? Nos tipos de cadeia. Quando for isomeria de posição, a diferença vai estar na posição de alguém, na posição de uma ligação química, na posição de um grupo funcional, na posição de uma ramificação e, obviamente, quando for isomeria plana de função, a diferença vai estar na função a qual os compostos orgânicos pertençam. De novo, o nome da isomeria é para isso, é para te dizer aonde está a diferença entre os isômeros. Pegou isomeria plana de cadeia? Vamos a um caso de isomeria plana de posição. Observa. Não esquece, ó, a espacial ficará para depois. Isomeria plana, ainda plana, de posição. Quais seriam os critérios para que ocorresse isomeria plana de posição?
Eu vou me dizer quais são os critérios. Vamos lá. Para que dois compostos sejam isômeros planos de posição, eles têm que ter a mesma fórmula, lógico, senão não é isomeria. Isomeria ocorre quando eu tenho a mesma fórmula em estruturas diferentes. De novo, a função tem que ser a mesma. A isomeria plana de cadeia anterior e essa só ocorrem dentro de uma mesma função. Vai, um álcool com outro álcool, um éter com outro éter. Só que agora as cadeias carbônicas têm que ser rigorosamente de um mesmo tipo. Porque se as cadeias forem de tipos diferentes, a gente vai estar voltando para a isomeria plana de cadeia. E aonde vai estar, Gil, a diferença entre os isômeros? Na posição de alguém. Observa, quer ver? Imagine que eu tenha esse álcool que possui 4 carbonos. OH ligado ao primeiro carbono. E esse outro álcool com 4 carbonos, mas que tem OH ligado ao segundo. Aí, ó, esse é um caso de isomeria plana de posição. Por quê? Vamos embora. A fórmula é a mesma. A função orgânica é a mesma. Os dois são álcoois. As duas cadeias são rigorosamente de um mesmo tipo. Confere. Aberta, aberta. Normal, normal. Saturada, saturada. Homogênea, homogênea. Lembrar que heterogênea é quando tem átomo diferente entre os carbonos. E onde é que está a única diferença entre os dois? Na posição do grupo OH, que caracteriza a função álcool. Então eu poderia escrever um texto dizendo o seguinte, ó, que o butan, um ol, é isômero plano de posição do butan, 2ol. Pegou? Só que eu preciso de um exemplo a mais sobre essa isomeria. A isomeria plana de posição. Observa. Caso 2, no segundo exemplo, sobre essa que está aí, ó, essa que está aí, a isomeria plana de posicionamento. Observa isso. Imagine que eu tenha 2 éteres, não esquece, isomeria de cadeia e de posição, só ocorrem dentro de uma mesma função orgânica. Imagine que eu tenha esse éter, ó, parece um morceguinho, o oxigênio no meio, e 2 ramificações etil, uma de cada lado da estrutura, e um outro éterzinho, assim, ó, um carbono de um lado, o oxigênio, e 1, 2, 3 do outro. Observa, tudo de novo, ó. A fórmula é a mesma. O número de carbonos é o mesmo, de oxigênios, de hidrogênios. A função é a mesma, os dois são éteres. Lembra, éter, oxigênio entre carbonos? Os tipos de cadeia também são os mesmos. Cadeia aberta, saturada, normal. Cadeias heterogêneas. Lembra do heterogêneo? Átomo diferente entre os carbonos? E a única diferença entre esse éter e esse é a posição do oxigênio. No primeiro, o oxigênio está entre o segundo carbono e o terceiro. No outro, o oxigênio está entre o primeiro carbono e o segundo. Isso é um caso também de isomeria plana de posição. Você vai guardar o seguinte para mim. Toda vez que acontecer isomeria plana de posição, é o caso, entre cadeias heterogêneas, a isomeria plana de posição, ela pode ser chamada de metameria. O que são metâmeros? Isômeros de posição. Mas as duas cadeias são heterogêneas. Alguns autores também chamam essa metameria de
Isomeria plana de compensação. Isomeria plana de compensação. É como se um lado da estrutura compensasse o outro. Observa. Aqui eu tenho 2 carbonos de um lado, 2 do outro. No outro éter, eu tenho 1 de um lado e 3 do outro. Houve uma compensação para que ao todo eu tivesse 4 carbonos. Tanto na estrutura do primeiro quanto na estrutura do segundo. Ufa! Reitera comigo. Isomeria ocorre quando eu tenho compostos diferentes com a mesma fórmula. O nome da isomeria é para nos dizer aonde está a diferença entre os isômeros. Isômeros planos de cadeia. Têm a mesma fórmula, pertencem a uma mesma função orgânica e diferem nos tipos de cadeia. Isômeros planos de posição também têm a mesma fórmula, pertencem também a uma mesma função orgânica. Os tipos de cadeia agora são os mesmos, porém eles são diferentes por terem diferentes posições de grupos funcionais, de ramificações, de ligações, etc. E o último tipo de isomeria plana que vai rolar hoje é a mais fácil de você identificar, chama-se isomeria plana de função. Se você entendeu tudo que eu disse até agora, o papo é reto. Quando é que vai acontecer isomeria plana de função? Quando as funções forem diferentes. O nome da isomeria nos diz aonde está a diferença entre os isômeros. Mas não esquece de conferir se a fórmula é a mesma. Observe esse caso, observa. Um anel aromático, benzeno, OH, aqui uma ramificação CH3. Agora compare esse composto com outro. Esse. O anel aromático, o anel de benzeno, oxigênio CH3. Coloque os carbonos, coloque os hidrogênios, você verá que os dois têm rigorosamente a mesma fórmula. Só que o da esquerda é um tipo de fenol, lembra? Benzeno OH é fenol. O da direita é um tipo de éter. Oxigênio entre carbonos, éter. Um fenol é um éter, com a mesma formulação, estruturas diferentes. Chama-se a isso de isomeria plana de função. Pegou? Agora, há um outro caso de isomeria de função que será muito importante quando estudarmos reações orgânicas. Como que os compostos orgânicos reagem entre si e com outros compostos, que é chamada de tautomeria. A tautomeria é um caso, tá? Um caso específico dentro da isomeria plana de função, que vai acontecer assim. Toda vez que você tiver ligação dupla entre carbonos e um dos carbonos da dupla ligado ao grupo OH, esse tipo de composto facilmente tautomeriza. O que vem a ser isso, Dil? Tautomerizar. O oxigênio é tão eletronegativo que ele puxa para perto de si os elétrons pi frouxos da ligação C+C. E onde havia C+C, acaba virando C+O. E o que era um enol, ligação dupla, ol, acabou se transformando em uma cetona. Isso também é um tipo de
isomeria plana de função. Os dois têm a mesma fórmula e a função não é a mesma. Um é enol, o outro é cetona. Agora uma dica final para você resolver problemas que envolvam isomeria plana. A plana espacial vai dar muito serviço para nós. Em breve eu chego nela. Guarda a sequência. Fórmula, função, cadeia, posição. Fórmula, função, cadeia, posição. Fórmula, função, cadeia, posição. Procurando descobrir aonde está a diferença. Como é que é mesmo, Gil? Fórmula, função, cadeia, posição. Fórmula, função, cadeia, posição. Observa. Toda vez que eu me disser que dois compostos são isômeros, é só você conferir nessa sequência, ó. Fórmula, função. Fórmula, função. Cadeia, posição. Brinca mais um pouquinho comigo, só mais um pouquinho. Observa. Te dei dois compostos orgânicos quaisquer. Confere. A fórmula não é a mesma. Conclua. Não é isomeria. Para ser isomeria, a fórmula tem que ser a mesma. A fórmula é a mesma. A função não. Conclua. Isomeria plana de função. É você examinar esses 4 critérios na ordem que eu dei. Fórmula, função, cadeia, posição. Fórmula, função, cadeia, posição. Procurando descobrir onde é que está a diferença entre os compostos. Brinca mais. Não deu diferença. Tá bom. Pode ser isomeria. Deu diferença aqui, não é isomeria. Isomeria é quando eu tenho compostos diferentes, reiterando com a mesma fórmula. Vambora. Não deu diferença aqui, deu diferença aqui, isomeria plana de função. Não deu diferença, não deu diferença. Deu diferença aqui, isomeria plana de cadeia. Não deu diferença, não deu diferença, não deu diferença. Só deu diferença no último critério, isomeria plana de posição. Só passa para o critério de baixo quando houver empate no critério anterior. Fechou? No próximo encontro, e os casos de isomeria espacial. Chegaremos lá em breve.